ela vai falar, ela vai anunciar que a mesa vai estar desfeita e tal, o pessoal vai começar a se levantar, aí você abre a porta que o Bruno já entra, já tira as mesas. As pessoas, porque vai ter um coffee. Não, não vai ter coffee mais. Mas aí por que as pessoas sairiam? Não, tá. Da mesa só. Só da mesa, o pessoal da mesa sai e senta pra lá. Tá bom. Entendeu? E você que vai dizer quando vai encerrar a mesa. Você vai falar assim, ó, a mesa agora está desfeita, encerramos aqui a mesa, agradecemos os convidados, o pessoal vai bater palma. Se levanta. Vamos começar a próxima sessão, que você fala um pouquinho que é o workshop. Se quem quiser ter uma coisa ao toalete, beber uma água, Aí tu abre, aí quando ela encerrar, tu abre a porta. Não esquece de avisar. Hello, hello everyone. Hello, yes, please. Let's start then. I'm going to talk in Portuguese, but if you need a simultaneous translator, please feel free to go outside and pick one equipment. Meu nome é Jéssica, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Estudos de Ordem Econômica, da Unifesp. Eu também sou professora assistente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, da Universidade Mackenzie, aqui no Brasil, em São Paulo. Bem-vindos, é um prazer muito grande receber vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. É realmente uma honra estar nessa sala com vocês. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer aos meus colegas, pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado e de graduação que fizeram esse evento possível. Foi um trabalho enorme, mas está acontecendo e é realmente muito satisfatório. Eu gostaria agora de chamar algumas pessoas, nossos distintos convidados, para compor a mesa de abertura. Eu vou começar chamando o professor Ivan Ribeiro, o coordenador e pesquisador-chefe do Centro de Estudos de Ordem Econômica e presidente do TDNet Worldwide Research Network Online Public Policy. O professor Michael Hayes, ele é professor de Empirical Study of Law na Cornell Law School and founding director of the Society for Empirical Legal Studies. Bom, a gente está esperando, né, um convidado que ainda não está preso no trânsito de São Paulo, então vamos para o próximo. Rafael Barbosa, pesquisador do Centro de Estudos de Ordem Econômica, professor da Universidade Federal do Ceará e representante da CEP. E a Bianca Molicone, advogada, sócia do Pessoa e Pessoa Advogados, economista pela Universidade Federal da Bahia, mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia também, doutoranda em Direito pela USP e professora de Direito e Economia da Faculdade Baiana de Direito. Também é diretora da BDE, membro da Comissão Jurídica do IBGC. E também talvez nós vamos ter a participação de um convidado também de forma online, mas ainda estamos, enfim, a confirmar, e depois eu anuncio ele, caso seja apropriado. Agora nós vamos passar para algumas falas, né, de abertura dos nossos convidados. Vamos começar com o professor Jair. Professor Ivan, desculpa. Hello. It's an honor to be mistaken by Professor Jair, but Professor Jair is over there. He's the coordinator of the research line in innovation, and he was the head of the foundation of the university, and who started the agency in innovation in Brazil. I will excuse with you just for a moment, for some few words in English, just to say my thank you to Professor Michael Hayes. This is a partnership between the CEOI and the Society for Empirical Legal Studies. It was a huge effort to bring the sessions to here. We are looking forward to have that here for almost 6 years now. And in your name, I would like to ask you to give my deep appreciation to all people involved, Dawn, Richard, Yum, and I'm forgetting someone.
and Kate Zayler that help us not only being in the committee, but with your experience, exchange information. So thank you very much for that. And I will turn now to Portuguese. Boa tarde a todos. Queria agradecer muitíssimo a todos aqui presentes. Muitos eu sei que vieram de muito longe para estar conosco hoje. E não só a distância grande, mas o esforço aqui, principalmente os que estão nas sessões científicas, de apresentar um trabalho, de trazer, de submeter para o nosso congresso. Aqui mostrar todo o meu agradecimento para vocês de estar nessa primeira sessão do Global Cells no Hemisfério Sul. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Jéssica. A professora Jéssica é muito modesta, ela é um dos grandes talentos em epidemiologia. A tese dela já gerou publicações fantásticas e aceitou o desafio de ficar fazendo pesquisa em epidemiologia e economia ao mesmo tempo, fazendo uma carreira fantástica. Ela fala que está num programa de pós-graduação, é um programa de pós-graduação nota 7, né? Então, assim, agradecer muitíssimo, professora Jéssica. É bom, assim, é fantástico ter a sessão sendo aberta por um dos mais talentosos pesquisadores do CEOI. Eu, antes de falar um pouco mais, eu queria aproveitar que estamos agradecendo a Jéssica, agradecer o Rafael. Eu induzi o Rafael a erro aqui, fazendo ele acreditar que era uma boa ideia dividir a coordenação comigo. Ele deve acordar todos os dias pensando assim, como ele foi levado na lábia, assim, foi tapeado. Mas agradecer muitíssimo ao Rafael, ele tem sido um parceiro grande, não só no esforço de produção científica, mas de entender qual que é a missão nossa. A missão nossa é criar correntes de pesquisa, criar intercâmbio, criar e fazer isso tudo não como produção de ciência em si mesmo, que já é muito meritório, mas encontrar aplicação prática, fazer esse acasamento do que a gente faz com o desenvolvimento de políticas públicas. Queria agradecer muitíssimo também a Karine Borri, é uma das nossas pesquisadoras de pós-doutorado. Ela não está aqui agora porque ela está fazendo um concurso, né? Eu sempre digo para os meus pesquisadores sêniores, pós-doc não é emprego, e graças a Deus que vocês estão fazendo os concursos, né? Ela está lá ajudando muito nas várias comissões. Dividindo a coordenação com a gente, o Júlio Trecente, ali no fundo. O Júlio Trecente é uma das... eu diria que eu, quando consegui trazer o Júlio para o CEOI, eu falava que a gente tinha trazido a estrelinha de inteligência artificial que tinha no Brasil. Todo mundo queria trazer o Júlio para o seu centro e tal. E eu tive que também fazer todo esse meu esforço de lábia para conseguir convencer ele que era uma boa ideia estar aqui com a gente. Nós estamos fazendo coisas fantásticas, juntando inteligência artificial com políticas públicas, com epidemiologia e com essas áreas. Obrigadíssimo, Júlio, de todo o trabalho. Assim, o trabalho, no final, pareceu muito maior do que eu admiti que ia ser para você. Muito bom que você está fazendo isso com a gente. Eu, antes de prosseguir nos agradecimentos, eu faço muita questão de agradecer os quatro. Foi difícil fazer esse evento, assim, até por questões pessoais. E é nesse momento que eu senti o quão importante era ter pessoas que estão empenhadas, que estão fazendo o trabalho por vocação, por vontade, por acreditar no projeto. Eu acho que durante o ano passado todo, o pessoal sabe que eu sou muito aguerrido para fazer as coisas andar na universidade. Fazer uma coisa andar na universidade requer muito empenho, né? Mas eu, quando precisei dos quatro, eles conseguiram conduzir de uma forma fantástica nos últimos 3 meses. Minha participação, eu diria que a gente deve muito do evento aos nossos pesquisadores, sem desmerecer nenhum dos graduandos, dos mestrandos. Eu já vou falar de vocês, assim, mas a gente tem que reconhecer que quem está virando noite aqui são Rafael, Júlio, Karine e Jéssica. Antes de continuar nos agradecimentos, eu queria só rapidamente falar do nosso evento, né? Essa é a primeira conferência internacional do Centro de Estudos da Ordem Econômica. É um projeto grande com financiamento do Ministério da Justiça, do Fundo de Direitos Difusos. Ele envolve, inclusive, a construção lá de um prédio, mas eu acho que a parte importante é exatamente isso, é a atividade científica planejada para permanecer, para gerar resultados, para criar correntes de pesquisa, para criar trocas e para desenvolver interdisciplinaridade. O Centro de Estudos, no seu planejamento, tem um encontro mundial que vai variando de tema ao longo dos anos, né? Esse é o primeiro, né? Então, mas começamos com a pesquisa empírica em direito, porque o centro tem uma certa vocação quantitativa,
né, e aplicada e voltada a políticas públicas. E aí a gente isso se juntou com esse esforço que eu já vinha fazendo de trazer a Conference on Empirical Legal Studies para o Brasil. Então, parte da nossa história, da parte do evento, é esse grande evento. Eu pude contar um pouco sobre ele num artigozinho modesto que eu fiz para o Jota, saiu essa semana, e que eu conto uma história, tem lá um pouquinho mais, para quem gosta de nome, sabe onde começou, tá bem interessante ali, mas acho que o importante é dizer que isso é um movimento que começou e ganhou tração nos Estados Unidos. Hoje, eu diria que Empirical Legal Studies, ele passa outras, eu diria que são outras marcas do mesmo tipo de produção, né? Hoje de manhã eu vou repetir a piada da manhã, eu dizia que se a gente juntar 3 pesquisadores, a gente vai ter 6 linhas de pesquisa, 8 pontos de vista e 10 institutos, porque cada um quer ter sua igrejinha, e pelo menos uma, né? E se a gente tentar juntar todo mundo que faz pesquisa empírica no Brasil no nível internacional, a gente não enche um Fusca, né? Então, eu acho que esse esforço de congregar essas várias vertentes é importante. Eu acho que Empirical Legal Studies toma a liderança, mas quer a gente fale de Empirical Legal Studies, quer a gente fale de jurimetria, quer a gente fale de análise econômica do direito, ou law and economics, eu acho que essas áreas elas têm uma sobreposição muito grande uma com a outra, conversam muito com a outra, de uma forma que não faz supor quando a gente encontra as pessoas que são parece que você está encontrando corintianos e palmeirenses, eu acho que a gente tem uma sinergia entre todas essas áreas. E parte do nosso evento, então, é a Conference on Empirical Legal Studies, na versão global. A versão global é bem mais recente, começou em Israel, depois Amsterdã, depois Taiwan 2 vezes, Bruxelas e agora a primeira vez no Hemisfério Sul. Mas, além disso, a gente retoma o trabalho de uma rede de pesquisa em direito e políticas públicas, uma rede internacional. No começo dos anos 2000, a gente se juntou num grupo grande de jovens pesquisadores e criamos o que a gente chamava lá de Thinking and Doing, the Worldwide Research Network on Law and Public Policy. Na época tinha um Young ali no meio, porque a gente era tudo novo, né? A gente descobriu que só ficava a gente ali, então a gente tirou os jovens pesquisadores e passou a ser só pesquisador. Fizemos um primeiro encontro muito bem sucedido em Boulder, no Colorado, em 2006. Foram quase 20 trabalhos dos 5 continentes. Tinha alguém da Oceania, pelo menos, ali. Acho que eram 2 trabalhos da Oceania, até para gastar, assim, para ser perdulário, né, em trabalhos da Oceania. E fizemos no ano seguinte em Reykjavik, na Islândia, e aí a gente ficou andando de lado, porque cada um de nós foi procurar emprego, né, porque num dado instante você tem que dar aula, tem que... fizemos alguns encontros na Pensilvânia, em 2013, em Berkeley, em 2014, em New Haven, em 2020, e aí hoje a gente faz, paralelo a essas sessões, o que seria o 3º encontro mundial da TND-NET, e estamos reorganizando a rede, uma rede mundial de pesquisadores em direito e políticas públicas. O desafio no evento, de nosso evento, foi, em parte, também, no caso da pesquisa empírica em direito, trazer essa pesquisa de classe mundial, porque a gente também produz isso aqui. Eu fiquei muito feliz ao ver que, no resultado final da seleção de trabalhos, a gente tinha metade dos trabalhos do Brasil, e num nível que eu acho que é exatamente o mesmo nível de discussão que eu via na Conference on Empirical Legal Studies nas outras edições, que eu vi em Chicago, que eu vi em Charlottesville. Então, parte essa discussão científica, que eu acho que a gente ainda tem muito a andar, principalmente nas instituições públicas, né? A gente não está acostumado com esse debate. Eu vejo muita sessão de discussão de paper, e que só o autor do paper fala, aí não tem o debate. E eu acho fantástico na Conference on Empirical Legal Studies essa construção que a gente faz de ter alguém apresentando, alguém discutindo aquele paper especificamente, a plateia se engajando naquela discussão, um tempo muito bem marcadinho para cada trabalho, para você assistir o primeiro trabalho numa sessão, assistir o segundo numa segunda concorrente, o terceiro na outra, e fazer o debate de cada um desses trabalhos, sem preocupação com, é óbvio, com a elegância e com a sensibilidade que marca aqui nós, os brasileiros, mas poder bater um pouco no trabalho do outro, sem a pessoa achar que aquilo é pessoal, e discutir ciência de classe mundial. Mas, a par disso, a gente precisa, ainda assim, trazer os nossos estudantes, os nossos pesquisadores, muito pesquisador nosso ainda não está internacionalizado, e aí, ao desenhar essa sessão, a gente veio com essa fórmula, que é isso, metade sessões científicas, sem tradução simultânea,
pesado de discussão dos papers. Agradecer muitíssimo ao Rafael e à CEP, que conseguiu organizar a parte das sessões científicas, e essa sessão nossa agora, que é pública, em que a gente teve toda essa preocupação de fazer a inclusão, de discutir debates que sejam atuais, não só para a produção de ciência, mas para políticas públicas de uma forma geral, de ter esse cuidado, de ter a possibilidade de ter mesa em mais de uma língua, que é ter falantes de português falando na sua língua e ter tradução simultânea. Eu acho que a gente vê muita gente tem ainda aquela visão um pouco tacanha, dizer que um evento só em inglês é uma coisa elitista, mas o que a gente tem que reconhecer é que inglês é a língua franca da ciência hoje. Assim como se fosse 100 anos atrás seria o francês, 2000 anos atrás o latim. E é da vida isso, né? E eu acho que a gente tem que ser pragmático nesse sentido, mas fazer um esforço também para conseguir cooptar nossos estudantes e facilitar esse intercâmbio. Nesse sentido, eu acho que eu tenho a felicidade muito grande de encontrar genuínos pesquisadores e cientistas, porque eles são todos muito razoáveis, eles são muito acolhedores. Eu, mais uma vez, conversando com um pesquisador de fora do Brasil, ele pede desculpas por não falar o português, agradece da gente estar falando a língua dele e conversa com você, falando, olha, tem um pouquinho de problema talvez com a língua, etc., mas a discussão da ciência aqui, nossa, é uma só. Né? E aí todo o esforço, então, do evento foi ter essas duas frentes, produção de ciência de classe mundial e conseguir fazer alguma coisa inclusiva e mais ligada ao dia a dia dos pesquisadores aqui. Uma das funções do coordenador de uma sessão é não falar demais, né? O coordenador de um evento grande, ele é parecido com o papel de um noivo no casamento, que ele está lá na 5ª ou 6ª posição em ordem de importância, porque vem a noiva, vem os padrinhos, etc., vem o bonequinho em cima da noiva e depois vem o noivo. Né? Então, o coordenador ele tem que ser discreto, tem que falar pouco, tem que aparecer pouco. Então, eu quero, já marchando aqui para a conclusão, fazer um agradecimento muito especial para o resto não, para a parte importante da nossa equipe, Ana Clara, o Lucas, a Clara, o Diego, o Fred Haddad. O Fred Haddad tem aquela infelicidade de não ser tão sênior para estar com sêniors, e não tão júnior, é nosso único pesquisador de doutorado, mas, enfim, o Fred também carregou um piano gigantesco. Muitíssimo obrigado, Fred. A Giovana, o Giovanni, o Gustavo, a Isadora das graduandas, assim, acho que e a Clara, né, são as que mais carregaram o piano, né, porque acho que como são alunas minhas, a gente abusa de aluno, né? Aí, como é abuso aluna nossa, assim, estava toda hora ali convocada. A Lívia, o Luiz Corso, Marcelo, a Paola, Renata, como é orientada minha também, lá daquelas podem reclamar de abuso aí do excesso de pedidos. Queria agradecer muito o nosso o comitê executivo do CELS Brasil, o Alexandre Sami, que está aqui do IPEA, a Andresa de São Carlos, o professor Benedito da Unirio. A Unirio é parceira nossa nesse evento, é uma co-organização do evento. O professor Emerson não conseguiu estar aqui, a gente tem um vídeo, acho que de 30 segundos dele, literal, mas co-organizador nosso, e o professor Benedito, representando a Unirio, está no nosso comitê executivo. O Benjamin Tabac, da Economic Analysis of Law Review, o Bernardo Miller, da UNB, o Bradson, da Associação Brasileira de Direito e Economia, representado aqui também pela Bianca. Ele não pôde se ausentar lá da Paraíba, e está aqui eu diria, muito bem representado pela professora Bianca. A Camila César, que tem feito muita pesquisa em gênero, que é da USP, a Fabiana Fontes Rocha, da USP Economia, com o seu laboratório de finanças, o João Manuel, da GV do Rio, José Mário Vanderlei, da Católica do Ceará, em Ciência Política, a Luciana Morilas, do Habeas Data e da USP de Ribeirão, o Marcos Vinícius Chen, da Rede de Estudos Empíricos de Direito, e junto com ele o Rafael Maffei, que também é da Rede. O esforço nosso foi trazer outras instituições para estar apoiando a gente. Agradeço muito a eles. A Maria Paula da Costa Bertrand, da USP Ribeirão, o Saulo, da Rede DPP, que também está apoiando o nosso evento, e a Sheila Cerezetti, da USP São Paulo Direito. Além disso, agradecer, já que agradeci uma vez, mas reforçar aqui o agradecimento a Dal Schutkow, a Catherine Zeller, o Stefan Voigt, eu não mencionei ele fez a divulgação para a gente na Europa, nos ajudou a conseguir um grande número de trabalhos já lá. O professor William Hubbard, que foi organizador da Conference on Empirical Legal Studies de Chicago, é alguém que toda hora, das dúvidas mais bestas, eu recorri a ele, falei, você acha que eu ponho
nessa ordem, naquela, e é importante ter essa informação prática, e um Shang que organizou as duas outras sessões na Ásia e que conseguiu também ajudar na divulgação naquela região para a gente. Agradecer ao Conselho Estratégico de Israel, rapidamente, o Caio, o Diogo, a Emília, o Jair, de novo, aqui presente, a Marina, nossa coordenadora da área de governança também, José Francisco, o Leandro, de epidemiologia, não pôde estar aqui agora, Marcelo Guedes e o Paulo Schor. Nosso Conselho Internacional, o Albert Fischl, o Arthur Barrinevo, o Carlos Funfeld, o Celso Campilongo, Christopher Engel, John Danahui, o Marcos Pérez, Naércio, Roberta Romano e o Roberto Pfeiffer. E agradecer aos keynote speakers, já agradeci aqui ao Michael Reis, mas ao Richard Brooks, que está aqui na plateia, muitíssimo obrigado. Richard Brooks é daqueles palestrantes que é um sonho, né? Falei, como que eu faço para te trazer? Não, eu já vou estar aí, Ivan. E aí foi sendo uma tranquilidade. A gente, o professor Brooks, eu conheci ele em Yale, num café na Judy's Bakery, a gente conversando sobre o meu Robin Hood, e foi as críticas assim mais bem construídas que eu vi, né? Eu fiquei rodando com esse artigo muito tempo até eu ver uma crítica muito bem construída, muito bem fundamentada, só podia vir do professor Richard Brooks, e o professor Bernard Black vai estar conosco amanhã. Queria, por último, aqui agradecer, isso está aparecendo entrega de Oscar, mas faço questão, a Fundação de Apoio, e aí especificamente o Cledinaldo, a Elias, o Fábio, a Zezé, a Mariana, a Matilde, a Rayane, a Regiane, a Sheila, a Solange, e são quase 50 pessoas trabalhando na Fundação. Agradecer muitíssimo a todos. Tá? E eu, sem mais delongas aqui, já falei demais, né? Já estou lá ocupando um espaço que não é de direito de um coordenador do evento, e eu devolvo a palavra para a Jéssica para ir conduzindo. Obrigadíssimo de novo, Jéssica. Obrigada, professor Ivan. Primeiro, quero aproveitar a oportunidade, me desculpa pela confusão, enfim, eu acho que a ansiedade, né, do evento finalmente está acontecendo. E também gostaria de pedir desculpa porque, na ansiedade, esqueci de falar 80% do que eu tinha planejado, mas uma das coisas que é importante mencionar é que o evento está sendo transmitido no YouTube, no link de transmissão, isso também é importante. Só um aviso também, antes que eu esqueça, né, porque senão o Rafael ele vai me chamar a atenção, de sempre devolver, por favor, o equipamento de tradução simultânea ao final da sessão. Isso é um ponto importante. E se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu vou adicionando nas próximas sessões. Agora eu gostaria de passar a palavra, então, para o professor Michael Reis, por favor. Unlike Professor Ribeiro, who can navigate between the English and the Portuguese, I don't have that ability, so I need to apologize in advance for having to speak in the English. For CELS, an event like this is a no-brainer. I mean, it really is exciting, and I'm deeply honored and appreciate the opportunity to participate, and to the conference organizer, Ivan, the CEOE, and all the folks who came together to make this a success. What Ivan didn't get to was an even deeper history of the modern, if you will, empirical legal studies movement that I was introduced as a founding director, and I am and I was, but there were 4 other people that were there at the sort of conception, so to speak. We began with a journal, the Journal of Empirical Legal Studies, which is now in its 24th year. And then from that, at the impetus of my late colleague and friend and mentor, Ted Eisenberg, along with Jennifer Arlen and Jeff Miller at NYU, and Bernie Black, who at the time was at Texas, now he's at Northwestern. About 22 years ago, the 5 of us met in Jennifer's kitchen over bagels and coffee. And this extended about a 3-hour conversation in which we basically sort of sketched out what we thought might happen in the future. And what we began with was a domestic, as editors at GELS, we could see the submissions coming in. We could see the, if you will, the supply side of empirical legal studies. And we just took a guess, and it was literally a guess. It's like planning a wedding, not knowing who's going to show up. And it began at Texas, and we committed a 3-year beta test of a conference on empirical legal studies. After 3 years, the success became so obvious and so evident, we realized we needed an organizing structure. And that
if you will, was the germination of the Society for Empirical Legal Studies. It began with us 5 and then expanded outward, and it continues to expand. And as of 5 years ago, I was the last founding director to rotate off that board. And so now CELS is currently governed and has been governed by folks that had a second generation, if you will, of individuals. The move initially was just to see if the demand for empirical legal studies could support a domestic conference, and it did. Once we saw, if you will, the demand from non-US scholars increase exponentially, we realized that we needed to do globally what we had done domestically. And we began in the Northern Hemisphere, and this is the first, I believe, CELS-sponsored global event in the Southern Hemisphere. And it's remarkable to watch this play out in real time. I mean, what began, I was one of those junior young scholars when this all began, but what began as an idea among 5 people over bagels and coffee has now come to pretty much shape and dominate my professional career. So not only is that a little disconcerting, frankly, but exciting, but I see this every volume issue, every CELS domestic and every CELS global, the velocity of development in this field is truly remarkable. And I'll mention tomorrow, I was here in Brazil 12 years ago at a precursor event. And what's happened in the last 12 years in this country alone itself is also remarkable. And as delighted as I am to be here and now today, I'm going to be even more delighted to watch and see what plays out in the next 10 and the next 20 years, because the exponential curve is fun to watch on a graph, but it's even more enjoyable to watch play out in the real world, in real conferences, talking about real papers with real people. I'll stop there. Thank you again very much. Thank you. Thank you very much. Agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Rafael Barbosa. Rafa. Bom, olá, boa tarde a todos e todas. Tá? O Ivan ele falou que me tapeou para organizar o CELS, né? Acho que já é o segundo evento que ele me tapeia para organizar, né, Ivan? Já é o segundo. Então, assim, eu tenho que começar a prestar atenção um pouco mais nas coisas que ele me propõe. Mas, tá, assim, para mim, eu estou aqui como representante de uma associação que nos ajudou a organizar o evento e também como coordenador do evento e junto com a equipe do staff que tem organizado esse evento. Então, assim, meu lugar de fala aqui vai ser muito mais de agradecer a todos vocês que toparam participar, toparam vir para cá para o evento, que foram bastante gentis e atenciosos conosco quando a gente mandava e-mail, perguntando opções, falando de problemas associados ao evento. Então, assim, eu agradeço a todos vocês que vieram e vão fazer parte do CELS. Agradeço muito também a equipe da gente que tem se dedicado muito fortemente para realizar esse evento. E, assim, a minha expectativa aqui é que o evento seja um sucesso. Então, é isso que eu teria a falar. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Agora, por favor, a palavra da Bianca. Boa tarde. É um prazer imenso estar nessa mesa de abertura do CELS 2024 aqui no Brasil. Um trabalho maravilhoso do professor Ivan, representando a ABDE, que foi fundada em 2007 e, desde sempre, a gente trabalha com essa interdisciplinariedade. Agradeço esse convite aos professores Ivan e Rafael, em nome do nosso presidente, do Bradson Camelo, e de toda a diretoria da ABDE. E é uma felicidade eu ver no Brasil esse florescimento dos estudos empíricos em direito, né? Eu fiz economia e direito ainda em meados da década de 90, juntos, naquela época. No Brasil, você não tinha... Uma área de conhecimento praticamente não conversava com a outra. Eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, outra de tarde e de noite, e você não via nenhuma interação entre esses ramos do conhecimento. Na economia, um pouco, você ainda
porque a economia sempre estudou, sempre trabalhou com métodos quantitativos, né, com estudos empíricos. Então, em alguns momentos, estudando o direito, mas o que a gente via lá de fora, dos Estados Unidos, das pesquisas que existiam e não no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar na minha experiência profissional, eu tentava sempre buscar nos métodos quantitativos uma forma de avaliar o sucesso ou possível sucesso das nossas estratégias em direito, das nossas estratégias jurídicas. E foi com imenso prazer que eu fui vendo esse florescimento. Em 2018, eu tive a felicidade de poder fazer um curso com o professor Hubbard, em Chicago, justamente sobre métodos empíricos utilizados na litigância, né? E essa pesquisa empírica, ela é imensamente importante quando a gente pensa na formulação de políticas públicas, né? Em economia, toda pesquisa sobre política pública é pesquisa empírica, ela é a base. O mundo nos dá aí milhares de correlações de graça, mas as correlações elas não explicam o porquê das coisas e, por isso, as correlações não são de grande ajuda e, para os economistas, a gente está sempre buscando as causas. E, ao utilizar ferramentas aí da economia, da estatística, agora da moderna ciência de dados também, que traz uma grande modificação, né, para entender como o direito e os tribunais funcionam, a gente pode chegar a muitos insights, como, por exemplo, como outros fatores além do direito afetam a tomada das decisões judiciais, como o direito evolui ao longo do tempo, como que essas mudanças no direito e na doutrina jurídica podem levar a mudanças nos resultados dos casos jurídicos ou até mesmo na sociedade em geral. Por que alguns casos se resolvem de forma consensual, por meio de um acordo, enquanto outros vão parar na justiça? São tantas perguntas, né, que a gente pode trazer com esses e que podem ser respondidas pelos estudos empíricos em direito, com ferramentas que trazem descrição de fatos úteis que a gente ainda não conhece o suficiente, por exemplo, com que frequência réus inocentes são condenados. Técnicas de inferência, né, existem mecanismos potenciais que podem ainda não estar bem compreendidos. Então, quanto que os advogados realmente aumentam as chances de vitórias das partes? Avaliação de políticas públicas, né, quais têm sido os resultados, por exemplo, de defensorias públicas, comparação, dados que podem nos dizer algo sobre os diferentes sistemas legais e até mesmo pensar se as diferenças na legislação entre os países levam a níveis diferentes de desenvolvimento econômico. Então, é muito enriquecedor eu poder acompanhar as exposições, os trabalhos selecionados para essa conferência, com as principais metodologias possíveis de pesquisa empírica em direito, que comecem os trabalhos. Muito obrigada, professores. Muito obrigada. Professor Ivan, agora eu queria ver com o senhor sobre o Emídio e o... E o Emerson? Se eu ficar aqui explicando fora do fone, não faz muito sentido. O deputado Emídio de Souza ele está retido numa comissão, então, na verdade, ele não conseguiu vir para cá. Eu acho que a gente, já se dirigindo para o finalzinho, nós temos um co-organizador, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, chamada Unirio, né? O programa de pós-graduação em Direito da Unirio é voltado só para Direito e Políticas Públicas, e a co-organização, principalmente no que se refere ao terceiro Encontro Mundial da TNT-NET, foi feito em conjunto com eles. O professor Emerson estaria conosco aqui, mas ele tinha que estar aqui voltando da CAPES, onde a gente está tentando aprovar o doutorado, né? Então, assim, meio que entre a cruz e a caldeirinha, e não conseguiu sair do aeroporto, ele teve um voo cancelado. Ele, do aeroporto, fez um videozinho para nós, que é literalmente 30 segundos, então eu vou aqui colocar. Olá, uma alegria estar aqui com vocês na abertura da primeira Conferência Internacional COE, uma organização do CEL, do PPGD Unirio, da TDNET e da COE, um evento importante de integração da pesquisa empírica
com a pesquisa em Direito e Políticas Públicas. Infelizmente, por um problema, em razão do voo, não vou poder estar presencialmente com vocês, mas gostaria de registrar a importância da realização desse evento, da conferência da nossa querida professora Maria Paula Dalari, que vem trazer os seus avanços na pesquisa em Direito e Políticas Públicas, e, igualmente, também parabenizar não só a formação dessa parceria, mas a integração do programa de pós-graduação de estricto sensu em Direito da UNI. O professor Emerson é um daqueles que, diferente de mim, promete entrega. Né? Ele fala que vai fazer uma fala curta e faz uma fala curta. Eu acho que, com isso, a gente começa a encerrar a mesa aqui. Né? Eu acho que a logística aqui vai ser a seguinte: a gente vai dar uma mexidinha nas mesas para não... Evidentemente que a sessão seguinte é só uma keynote session, então nós vamos ficar lá só com uma mesinha, né? Nós vamos precisar de uns 10 ou 15 minutos para fazer isso, e a gente começa, então, a sessão principal com a prof... Eu queria só falar rapidamente, gente, me desculpe, assim, eu prometo falar pouco e nunca falo, né? Mas queria anunciar um pouco a Janine, nossa colega Janine vai fazer isso, mas eu vou fazer um pouco isso também. Eu faço questão de anunciar a professora Maria Paula Dalari topou fazer essa keynote session para a gente. Ela está no meio de uma agenda pesadíssima, né, de pessoal com neto nascendo, a concurso de titularidade para disputar. Mesmo assim, está aqui conosco e trazendo uma discussão que é importantíssima, que eu quero fazer, que eu acho que a gente quer colocar na agenda do CEOI, que é a discussão do avanço de autoritarismo, do que a gente chama lá de tempos iliberais. E a gente veio muito a falar, não, tem o Orbán, tem o que estão fazendo com... A gente tem lá os scholars at risk, né, aqueles professores que a gente está tendo que tirar dos países porque estão sofrendo ameaça de morte, mas nós temos uma deterioração visível no Brasil do Estado de Direito e dentro das universidades. É uma lástima, mas o último governo fez migrar para dentro da universidade uma série de ideias que fazem, que me parece emprestar, e gente que se anuncia como progressista, né, emprestar lá, ignorando, por exemplo, prerrogativas do pesquisador, querendo fazer com que o pesquisador submeta a sua pesquisa a um conselho para decidir se aquela pesquisa pode ser feita ou não. Gente que é proibida de falar porque não pode se falar, talvez, em empreendedorismo, numa universidade pública ou de um outro assunto. E a gente vai, pouco a pouco, tendo aí a liberdade científica sendo solapada e sendo natural. Sei lá, a pessoa... E assim, eu gosto muito de assim, tocar nesse ponto, que muitas vezes isso não tem nada a ver com defesa de democracia ou de Estado de Direito. Às vezes é picuinha de professor. Eu perdi um concurso, eu perdi uma verba e vou lá me servir da instituição, da universidade, para perseguir desafetos. Eu acho que a gente tem que começar a discutir a liberdade acadêmica de novo. Eu acho que a discussão sobre liberalismo começa com as ameaças de governo, mas a semente, o ovo da serpente está quando você começa a achar natural um professor ser perseguido porque tem uma opinião diferente, porque escreveu uma coluna para um jornal que não agradou um ministro de algum tribunal, ou coisa do gênero. Eu acho que a gente precisa ter essa agenda, e eu fico aqui muito encantado, muito agradecido de ter essa perspectiva que a professora Maria Paula Dalari vai trazer na segunda metade da nossa sessão de abertura, e aqui economizo vocês de me ouvir mais ainda, voltar ali ao meu papel discreto. Obrigadíssimo a todos, 15 minutinhos para a gente só montar as mesas e começamos a sessão de keynote. Obrigada. Bom, obrigada. Só mais alguns informes. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui, agradecer aos nossos convidados e todos os participantes. E eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e, em nome da comissão organizadora, agradecer a presença de vocês. Agora, a gente vai fazer uma pequena reorganização da sala para a próxima atividade. Quem quiser ficar na sala, fica à vontade. Quem quiser ir lá fora, temos um coffee break disponível. E também, às 6 horas, nós teremos um coquetel. Todo mundo está mais do que convidado. Eu espero que todos tenham um excelente evento. O comitê organizador está com um crachá verde claro. Se vocês precisarem de qualquer suporte, estamos à disposição. Muito obrigada.